as entidades representativas da Universidade Federal de Viçosa, Seção Sindical dos Docentes da UFV, ASPUV, a Associação dos Servidores Administrativos da UFV, ASAV, Associação de Profissionais de Nível Superior da Universidade Federal de Viçosa, ATENS, o Sindicato dos Servidores da UFV, SINSUV, e o Diretório Central dos Estudantes da UFV, DCE. Estiveram reunidas no dia 11 de agosto pelo Dia Nacional de Mobilização pela Educação Pública. A exemplo do que está ocorrendo no país inteiro, os representantes dessas entidades da Universidade Federal de Viçosa estão mobilizados a favor da educação pública. O momento é de reflexão, mas principalmente é próprio para discutir, levantar quais são as dificuldades e os problemas nacionais e internos enfrentados diariamente pela comunidade acadêmica e propor mudanças. O país inteiro se mobilizou na quinta-feira, 11, e nesse dia, na UFV, representantes de diversas entidades estiveram reunidas no auditório do Departamento de Economia Rural para debater pontos importantes de reivindicação contra o governo interino, que continua com a política de desmandos e sucateamentos nos diversos setores, entre eles o ajuste fiscal e a questão econômica, que interferem diretamente na educação pública. Agravando a situação, pontos específicos como a luta por uma escola sem mordaça, contra o projeto de lei 257, a PEC 241, o assédio moral e ideológico, a redução de verbas, a privatização do ensino, reformas antipopulares, reforma da Previdência, entre outros. Além do debate, foi realizado um cronograma extenso de atividades com palestras e mesas redondas. Entre os participantes, marcaram presença docentes, servidores técnicos administrativos, estudantes e comunidade. Discutidos os temas elencados, foram aprovadas as seguintes propostas, que seguem. Encaminhamento de pauta externa. Sugestão de pauta única. Contra o ajuste fiscal proposto pelo governo federal. Defesa da escola pública e da universidade pública e gratuita. Contra a terceirização e cortes de recursos para a educação, em especial aos cortes orçamentários para as universidades federais. 2. Encaminhamentos de pautas internas. Gestão de pessoas. As entidades representativas solicitam que, em um prazo de 30 dias, a universidade apresente, para discussão pela comunidade acadêmica, uma proposta de política de gestão de pessoas, para posterior deliberação pelo Conselho Universitário. 2. Treinamento de chefias. É indispensável que haja um programa de treinamento de chefias na universidade, que sugerimos focar nas relações humanas, no profissional como indivíduo, membro de uma família, melhorando assim as relações de trabalho e as relações hierárquicas. Que nenhum profissional assuma chefia sem ser qualificado e capacitado para ter um olhar voltado às pessoas, para assim ser capaz de desenvolver a produtividade da equipe, sempre pautado no diálogo. PROCAP. Solicita-se, no prazo de 30 dias, as atualizações, finalização e encaminhamento ao Conselho Universitário do Programa de Capacitação e Qualificação dos Servidores, PROCAP. Insalubridade. Sobre a insalubridade, as entidades representativas da UFV solicitam uma reunião com a PGP para tratar do assunto, além de uma solução institucional para que essa questão seja reavaliada e mensurada de forma clara e isonômica. Que este seja um processo claro e que o acesso aos relatórios seja garantido aos servidores. Além disso,
entendemos que a avaliação e a mensuração de riscos devem preceder qualquer corte aos servidores que já recebem o benefício. Ponto eletrônico. As entidades representativas da universidade entendem que não houve qualquer mudança no sistema de controle e frequência de pontos dos servidores da UFV, pois qualquer mudança somente deve ser implementada após ampla discussão e aprovação de nova resolução no Conselho Universitário, em substituição à Resolução 16 de 2000, ainda vigente. Política de assistência estudantil. Há necessidade da aprovação pelo Consul da Política de Assistência Estudantil e Comunitária da UFV. Atualmente, a instituição conta, no mínimo, com 50% dos seus estudantes que necessitam de assistência estudantil. As entidades entendem que as bolsas de vulnerabilidade necessitam ser prioridade absoluta para garantir a permanência desses discentes. Os estudantes solicitam maior representação nos colegiados superiores da UFV. Entende-se também como prioridades as moradias estudantis, manutenção dos prédios atuais, prazo para a entrega do prédio novíssimo e a construção de novos prédios. As entidades solicitam apoio psicossocial aos discentes envolvidos com o curso de economia doméstica, aos quais se ressentem da forma como o curso foi extinto. Divisão de saúde. Ampliação do quadro de profissionais da área de saúde e dos servidores oferecidos. Retorno imediatamente do primeiro atendimento. Urgências sem risco de morte. Nas dependências da DSA. Garantia de material de consumo para os atendimentos. Retorno ao horário de funcionamento de, no mínimo, das 7 às 19 horas. Além da necessidade de reestruturação da divisão psicossocial, com plantão psicológico durante todo o dia. Ressalta-se ainda a necessidade de que a DSA e DVP atendam a comunidade acadêmica que se encontra no campus no período noturno. Segurança no campus. As entidades solicitam a apresentação, no prazo de 30 dias, para a comunidade acadêmica, do plano de segurança pago pela UFV, Agros e FUNAB, finalizado em 2015, e que, após a discussão, seja imediatamente encaminhado ao Conselho Universitário. Saúde da comunidade acadêmica. Que sejam disponibilizadas às entidades mensalmente relatórios sobre as causas de atestados médicos e absenteísmos dos servidores e estudantes da UFV. Opressão e assédio moral. Apoio às entidades nas suas decisões em busca de uma universidade realmente democrática, como um incentivo para os eventos que discutam no campus temas pertinentes à realidade da UFV. Racismo, homofobia, cotas que não contemplam as pessoas que realmente as fazem valer, opressões contra as mulheres, assédio moral, dentre outras. Direito dos aposentados. As entidades solicitam que os servidores aposentados tenham a opção de receber contra-cheques e demais documentos emitidos pela universidade de forma impressa em suas residências, uma vez que muitos não têm acesso a computadores, bem como não têm habilidade com as novas tecnologias. Estabelecimento de diálogo. As entidades se ressentem de serem convidadas para reuniões da reitoria apenas para serem comunicadas sobre decisões já tomadas, políticas já implementadas e serviços ou direitos já extintos. Isso ocorreu em situações como fechamento do LDI e LDH para a comunidade acadêmica e mudança no sistema de 8 para 4 horas diárias. Extinção da parceria entre Agros e DSA. Construção de um plano de segurança para a UFV. Prioridade de uso do orçamento da UFV. Ação da Polícia Federal no restaurante universitário da UFV, dentre outros. As entidades reivindicam participarem ativamente na construção das políticas e tomadas de decisão com estabelecimento de diálogo prévio. Por fim, solicitamos avaliar a possibilidade da presença de um representante de cada entidade
para acompanhamento das discussões do Consul dos pontos de pauta aqui apresentados, aguardando respostas sobre nossas solicitações no prazo máximo de 30 dias. Antecipadamente agradecemos a atenção dispensada. Presidente e representantes das entidades: Evaristo Luciano Rosa, presidente da ZAV; Jance Cardoso Pereira, presidente da TENS; José Francisco da Silva, presidente do Sinsuv; Silvia do Carmo Castro Francischini, presidente da ASPUV; e gestão DCE Voz Ativa, representado pelo nosso companheiro. Queremos entregar esse documento, professora Nilda, e pedir que realmente seja atendidas as nossas reivindicações. E não deixar e pedir de desculpa e licença aos companheiros aqui, que nós temos recebido também várias reivindicações do pessoal terceirizado, que estão aqui sem aumento no vale alimentação deles desde janeiro.